Bom dia. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, depois 26. Nós vamos projetar aqui também, mas vou pedir para você deixar aí a sua Bíblia aberta para acompanharmos esse texto. Eu preguei ontem sobre teologia da cooperação, falando às igrejas da nossa associação. E agora eu quero falar sobre cooperação para esta igreja apenas. Não para as igrejas, mas para esta igreja, para as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Renato já orou, cada um fazendo a sua parte. E é isso que nós vamos focar nesta manhã. Vamos ler o texto juntos? Está aí projetado. Vamos ler? Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Agora vamos ler o versículo 26, todos juntos. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Pai, tem misericórdia das nossas vidas nesta hora e dirige os nossos corações para o Teu trono de graça, nos ensinando aquilo que Tu queres para esta igreja, para a Tua igreja, para a igreja que se reúne nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Um sistema é um conjunto de elementos, sejam animados ou inanimados, em que todos estão conectados de tal forma que eles cumprem uma função em conjunto. É um conjunto de elementos que cumpre uma função em conjunto. De maneira que se você tirar uma pequena parte desse sistema, a função ela vai ser cumprida parcialmente ou não será cumprida. Por exemplo, um sistema mecânico, um motor de carro. Se você tirar certas peças, ele vai funcionar com dificuldade. Marquinho está ali, eu não vou nem discutir sobre essa área, porque o Marquinho manja muito mais, né, do que eu, com certeza. Mas dependendo da peça que você tirar, mesmo que seja pequena, todo motor fica inutilizado. Isso é um sistema mecânico. Nós temos, por exemplo, o sistema solar, em que os planetas eles orbitam ao redor dessa grande estrela e a gravidade de cada um interfere na rotação de todos os planetas atraídos por essa estrela. Se você tirar a estrela ou você tirar um dos planetas, você vai ter uma catástrofe. Assim é o corpo. Nós temos sistemas no nosso corpo. E quando esse sistema entra em desequilíbrio, nós temos dificuldades. Nós estamos aqui e já compartilhamos isso, orando por pessoas na nossa igreja num tempo aí de muita dificuldade, numa luta muito difícil contra o câncer, por exemplo. E nós sabemos que isso leva muitas vezes não apenas a pessoa que está lutando, mas a família e os que estão próximos à exaustão. Mas algo dentro do sistema da pessoa, o sistema
físico, o sistema natural, entrou em desequilíbrio. Então, falando sobre cooperação, eu trouxe essa ilustração sobre o que é cooperar e o que é competir. São coisas muito diferentes. Então, a competição celular no câncer. Em um corpo humano saudável, cerca de 37 trilhões de células vivem sob um rigoroso contrato social. Nossas células, elas têm um arranjo, elas convivem como se fosse um contrato social. Significa, elas dividem oxigênio e glicose, respeitam o espaço das vizinhas, trabalham juntas pelo bem dos órgãos e se autodestroem, processo chamado de apoptose, quando estão velhas ou danificadas. Um equilíbrio perfeito. O câncer surge precisamente quando uma célula rompe essa cooperação e entra em modo de competição individualista. Quando uma célula de algum órgão, ela começa a querer o oxigênio só para ela, o alimento só para ela, a energia só para ela quebra esse espírito de cooperação do sistema. E ela começa a competir com as demais células. Então, ela vai se multiplicando de maneira desordenada e adquirindo cada vez mais energia. E elas têm uma capacidade de competição tão grande que elas conseguem promover irrigação quase que própria. Conseguem formar canais de irrigação para que ela tenha cada vez mais oxigenação e capacidade de crescimento. E vai ocupando o lugar das outras células, de tal maneira que o órgão vai perdendo a função. A competição se torna tão grande que o sistema entra em colapso. Por isso, é tão difícil tratar um câncer. Não é uma doença que a gente chama de autoimune. Não é uma doença autoimune. É um desequilíbrio competitivo. Isso é o câncer. Por isso, isso pode alcançar esse tipo de situação, não apenas o corpo humano, mas pode alcançar a família, pode alcançar a sociedade, pode alcançar a igreja, quando a competição ela está acima, e ela se torna acima, se coloca acima da cooperação. Etimologicamente falando, cooperação significa, do latim cooperatio, co significa junto, operare é trabalhar, operar, trabalhar. Então, cooperação significa literalmente trabalhar em conjunto. Trabalhar juntos. Cooperar. Trabalharmos juntos, com o mesmo objetivo. A palavra competição, do latim competitio, ela também surgiu com o mesmo significado. Com é junto e petere é buscar, reivindicar ou atacar. Ou seja, é uma busca em conjunto. Então, significa buscar juntamente a mesma coisa. Deveria ser o mesmo que cooperar. Mas ela evoluiu para uma ideia de disputa. Cada um buscando o seu. Então, com o passar do tempo, essa palavra se distanciou, essas palavras se distanciaram. Cooperação é operar junto, trabalhar junto. Competição se tornou um desejo de buscar apenas para si. Não deveria ser assim.
E a palavra petere, ela também evoluiu para a palavra pedir em português. Trocou o T pelo D. Então, petere, da palavra competição, também pode significar eu peço, eu quero, eu busco para mim apenas. E aí até citei ontem que essa palavra petere, ela traz outras, né, palavras em português, por exemplo, apetite, que significa buscar, saciar os desejos. Que desejos? Os meus desejos. Os meus desejos. Por exemplo, a palavra repetir, que é buscar de novo aquilo que eu quero. Veja como essa ideia está ligada à competição. Então, nós vemos essa etimologia das palavras que acabou se refletindo na sociedade de modo em geral. A cooperação é a ação coordenada em prol do bem comum, pautada pela sinergia, solidariedade e redes colaborativas. O sucesso de um fortalece o grupo todo. O que é sinergia? Sinergia é o mesmo que cooperar. Sim significa junto, ergos, trabalho. Sinergia é trabalhar juntos. Cooperar é trabalhar juntos. Então, na sociedade, de um modo em geral, quando nós temos o mesmo objetivo, quando nós trabalhamos juntos, o todo ganha mais do que a pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Agora, a competição segue a lógica de mercado ou a lógica esportiva e de jogo de soma zero, onde para um ganhar, o outro precisa perder ou ficar para trás. Foco em escassez e destaque individual. Nós somos seres que estamos imersos numa sociedade competitiva. Inclusive, eu até citei ontem, brincando, né? Teve um evento aí recente e que nós acompanhamos até as oitavas de final apenas. Não sei se você se lembra, né? Porque depois das oitavas de final, esse evento perdeu toda a graça, a gente só ficou torcendo contra alguém, né? A favor de ninguém, mas contra todo mundo. E a gente viu aí a final, domingo passado, que nós não sabemos perder. Os que perderam tiveram um comportamento tão humano e tão mesquinho por conta da competição. Não deveria ser assim, mas essa é a construção mental da competição na sociedade. Mas isso também pode se estender à igreja, infelizmente. No uso eclesiástico, a cooperação é a expressão da unidade do corpo de Cristo. É o texto que nós lemos. As igrejas e os fiéis se reconhecem interdependentes para o avanço do reino de Deus e sustento missionário. Nós nos reunimos e nós cooperamos como igreja para que o evangelho avance. E somos batistas. Nós amamos o avanço missionário. Gente, nós somos fruto do avanço missionário e nós queremos ver esse avanço cada vez mais alcançar outras pessoas. Isso só pode ser realizado por meio da cooperação. Falei sobre isso várias vezes, 5 pregações sobre a importância de você cooperar nesta igreja, se você é membro dessa igreja, sobre o dízimo, sobre a sua oferta. Nós não podemos caminhar e não caminhamos quando apenas alguns cooperam e outros ficam olhando. Nós temos objetivos claros como denominação e como igreja. Expandir o reino de Deus.
Mas a competição na igreja é uma disfunção espiritual e ministerial. Manifesta-se no proselitismo, ou seja, buscar membros de outras igrejas. Eu não sei se você já passou por isso, e eu espero que não tenha acontecido isso nesta igreja, mas de outras igrejas que abordam irmãos e falam assim: vem para a nossa igreja, ela é muito melhor do que a que você está. Já passaram por isso? A nossa igreja é muito melhor. Vem para cá. Isso é proselitismo. Isso é buscar crentes ao invés de buscar novos convertidos. Proselitismo é uma forma de competição na guerra por membros, no ufanismo institucional e na medição do reino por métricas de vaidade. A competição pode destruir a função e o propósito de uma igreja. Nosso propósito é expandir o reino e fazer missões. Não nos tornarmos uma mega igreja que se orgulha por sermos a maior da cidade, por exemplo. Isso não é o nosso objetivo. Nunca foi e nunca será. Nós decidimos já há algum tempo aqui como igreja plantar igrejas na nossa cidade e não agrupar cada vez mais pessoas no mesmo lugar. Não queremos competir no ramo de Deus. Nós queremos cooperar. E aí vale uma grande observação. A premissa fundamental da teoria geral dos sistemas é de que o todo é diferente da mera soma das partes. Quando há cooperação, surge a sinergia positiva, onde a interação entre os elementos produz um resultado multiplicado. 1 mais 1 é maior que 2. Quando nós cooperamos, a nossa capacidade de produzir, ela é multiplicada. Quando nós competimos, a teoria geral dos sistemas diz que nós criamos uma sinergia negativa. Um competindo com o outro faz com que o todo perca. Mas quando nós cooperamos, um auxiliando o outro faz com que todos ganhem muito mais do que o esforço individual de cada um. Cada um faz a sua parte e o todo é acrescido. Entende o que estou dizendo? Então, é isso que o texto vai nos dizer claramente nesta manhã. Paulo apresenta a metáfora orgânica do corpo, mas o corpo de Cristo, a igreja, o soma Cristo, contra a competição do exercício dos dons e contra o elitismo. A igreja de Corinto achava que era muito espiritual. A mais espiritual de todas. Coríntios são assim, né? Eles se acham. E a igreja era assim, ela achava que ela tinha abundância de dons, isso criou um elitismo. E Paulo precisou escrever uma carta para combater esse elitismo. Veja que o contexto aí no capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11, é exatamente esse. Paulo está dizendo que é Deus quem dá dons à igreja, e diferentes dons, para que os irmãos cooperando permitam que a ação de Deus na igreja seja efetiva. Quando Deus dá um dom para um irmão, não é aquele irmão não fica melhor do que o outro que tem um outro dom. Não. Os dons são dados pelo Espírito para que juntos formem uma bênção maior para toda a igreja. Não tem dom maior que outro.
Não tem dom que sobrepõe outro. Na igreja, não. Todos os dons cooperam, na medida em que todos os membros que têm esses dons cooperam para que a igreja cresça. O corpo de Cristo cresça em equilíbrio. Em equilíbrio. Então, Paulo fala sobre isso do versículo 4 até o versículo 11 e entra no versículo 12 que nós lemos. Olha aí na sua Bíblia, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, ou ao corpo de Cristo. Veja que lá em Efésios, um pouquinho para frente, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai usar essa mesma expressão de corpo para falar, por exemplo, do nosso casamento, que também precisa de cooperação, das nossas famílias, que também precisam de cooperação. Veja, Efésios 5, 23. Vou ler do 22, 23. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Nos nossos lares, nas nossas casas, nós precisamos também de cooperação, assim como precisamos na igreja. Porque Paulo diz que não importa a variedade de capacidades que nós temos, a variedade de dons que nós temos, nós somos um só corpo, um sistema. Nós somos um único sistema, chamado igreja, chamado Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Se alguém está fazendo muito, é porque alguém está deixando de fazer algo. Se alguém está fazendo pouco, é porque está sobrecarregando alguém. Nós somos um só corpo. Nós precisamos levar isso para as nossas vidas, fora do culto aqui, desse ambiente de culto, para as nossas casas. Quando nós começamos a competir com o nosso cônjuge, o casamento já está em caminho de falência. Quando nós começamos a competir com os nossos filhos, com os nossos pais, a família já está em caminho de falência. Quando nós começamos a competir como irmãos, nós estamos indo contra o equilíbrio do corpo que não é nosso, é de Cristo. Meus irmãos, isso é sério demais. Não é brincadeira. Nós somos, como eu falei no exemplo do começo, como as células desse corpo. E se uma célula quiser competir, vai criar o quê? Um câncer. Dentro do corpo de Cristo, não dentro do nosso corpo, mas dentro do corpo de Cristo. Veja que blasfêmia. Eu tenho como posso dizer, um sentimento assim de tanto respeito pela igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Eu não brinco com a igreja, não brinco. Pode falar mal de mim, pode falar mal do meu ministério, pode falar mal da minha pregação, pode falar mal da minha roupa, da minha barriga, pode falar mal do que você quiser. Mas não fale mal da igreja. Porque a igreja somos nós. E ela é a noiva de Cristo. Se alguém falar mal da sua esposa ou da sua noiva, não importa o tamanho. Não importa se é o Paulo Amos que está falando mal. Cadê o Paulo? Não importa se o Paulo Amos está falando mal. Falou mal, você vai para cima. Você fala assim, onde já se viu? É a minha esposa, é a minha noiva. E eu fico assim, numa situação tão desconfortável.
quando alguém fala mal da igreja. Porque somos corpo. A igreja somos nós. Mas esse corpo é de Cristo. Então, Paulo está fazendo esse alerta. Tudo que Deus, preste atenção, tudo o que Deus colocou nas nossas vidas, tudo o que Deus criou, exige cooperação. Tudo. A natureza exige cooperação. Os sistemas estrelares exigem cooperação. Os corpos que Deus criou, seja o corpo físico ou o corpo espiritual, exige cooperação. Tudo o que Deus criou precisa de cooperação. E aí Paulo então vai para o versículo 13 e ele diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, Ou seja, não há acepção de pessoas no corpo de Cristo. Não tem o melhor e o pior. Não tem o que é mais capaz e o que é menos capaz. Paulo, quando começa a escrever a sua carta, lá no primeiro capítulo, versículo 13 em diante, ele está já colocando a sua posição em relação ao que estava acontecendo lá entre os coríntios. Veja aí. 1 Coríntios 1,13. Acaso Cristo está dividido? Por acaso no corpo de Cristo há divisão? Ele já começa assim. Ele abre a carta e já começa a questionar. E ele diz: foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo seja esvaziada. A questão lá em Corinto era assim: uns diziam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo. Cada um dizia assim: o meu, aquele que me evangelizou é melhor. E Paulo diz assim: por acaso o corpo de Cristo está dividido? Nós não somos parte de um só Espírito? A nossa irrigação, aquilo que nos mantém irrigados, não é o mesmo Espírito? Como vocês estão dividindo o corpo de Cristo? E aí então ele vai desenvolver todo esse raciocínio que vai desembocar lá no versículo 26 que nós lemos, que diz assim, capítulo 12, versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E eu estou falando isso aqui de um modo bem amplo. Bem amplo. Porque isso é uma quebra no sistema do corpo de Cristo. E eu estou falando isso aqui também em relação aos nossos membros que estão sofrendo por conta de tratamentos de saúde. Se eles estão sofrendo e existe alguém aqui que não esteja sofrendo com eles, algo está errado com quem não está sofrendo. Ou estamos fora do corpo, ou estamos em competição. E isso se estende para todas as coisas. Para a vida espiritual, para a vida física, para a vida financeira, para a vida emocional. Quando um membro sofre, todo o corpo sente, porque há um desequilíbrio nesse sistema. E aí o corpo começa a sofrer também na sua
finalidade, no seu propósito. Eu trouxe aqui dois comentários sobre esse texto. Primeiro sobre os versículos 12 e 13, um comentário do Gordon Fee. Ele diz: a analogia do corpo não é apenas uma ilustração bonita. É uma polêmica direta contra o individualismo arrogante dos coríntios. Ao afirmar que assim é Cristo, Paulo identifica a própria comunidade com o Senhor ressurreto. Portanto, competir por destaque no corpo é tentar esquartejar o próprio Cristo. Olha, que doído isso. A diversidade de membros não é uma concessão à fraqueza humana, mas uma exigência da própria natureza do corpo. Se todos fossem o mesmo membro, onde estaria o corpo? E um comentário do versículo 26, do pastor já falecido, pastor Shed. A eclesiologia de Paulo recusa categoricamente o individualismo ocidental moderno. A vida cristã só pode ser vivida em solidariedade. Em 1 Coríntios 12, 26, o apóstolo mostra que qualquer rivalidade na igreja é uma incompreensão biológico-espiritual. Na lógica do reino, a inveja do sucesso do irmão ou da igreja vizinha é uma cegueira, pois o crescimento do outro é a expansão do próprio corpo do qual fazemos parte. E eu quero então aplicar para nós, para os nossos corações, da seguinte maneira. Primeiro, coopere por amor ao corpo. Corpo de quem? De Cristo. Coopere por amor ao corpo de Cristo. Nós somos as células desse corpo. Se nós começarmos a competir, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui reunidos. Se nós começarmos a competir, ninguém vai sair ganhando. Ninguém. Não existe vitorioso individual na igreja. Eu falei ontem aqui sobre o povo que Deus escolheu no Antigo Testamento e chamou de sua esposa, Israel. Deus chama Israel de sua esposa. E o povo que Deus escolheu no Novo Testamento, que Cristo chama de sua noiva. E falei como a maioria das expressões neotestamentárias, as expressões do Novo Testamento e as promessas, a maioria das promessas do Novo Testamento não são para você. Não são para mim. São para a igreja. Jesus disse que vai voltar para buscar você. Sim ou não? Não está escrito isso em lugar nenhum. Não está escrito isso em lugar nenhum. Jesus vai voltar para buscar o quê? A sua igreja. Ou seja, você precisa ter amor por esse corpo. Você precisa se doar por esse corpo e pelos seus irmãos, por amor. Porque quando você ama e coopera este corpo, você ama e coopera com o corpo de Cristo. Existe aí um mistério, né? Nós somos a igreja e dá a entender que nós, pessoas, formamos juntos a igreja e a Bíblia fala sobre isso. Mas nós somos o corpo de Cristo. Não são os nossos corpos que formam a igreja. O que forma a igreja é a nossa cooperação. O Espírito que habita em nós, que deve ser um e o mesmo. E Ele está em cada um de nós, deve nos tornar um só
corpo, coopere por amor ao corpo. Segunda afirmação, coopere não por obrigação, mas por ética. Eu usei essa expressão ontem. Nós precisamos ser leais ao convite de Deus para as nossas vidas. João, quando vai apresentar o seu evangelho, diz que por a mensagem ter se tornado, ou a palavra ter se encarnado, Deus nos adota como filhos para que nós sejamos o seu corpo. Esse corpo aqui não é como esse corpo aqui, que nasceu e se desenvolveu já com todos os órgãos e funções. Esse corpo aqui é um corpo que é acrescentado e algumas vezes destituído de pessoas que Cristo envia. Então você precisa cooperar por ética. Porque você está aqui porque Cristo colocou você neste corpo. Você precisa responder de uma maneira ética. O que é ética? Ética é responder, agir de acordo com a sua moral. E a igreja existe porque Deus assim o quis e nos convidou. Se nós não cooperamos, nós estamos indo contra a economia, é assim que se chama, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Se nós não cooperamos, nós estamos indo contra a economia de Deus sobre as nossas vidas. E por último, coopere para não sobrecarregar o seu irmão. Eu falei ontem para as igrejas em relação às nossas funções aqui na região, não é pelo valor, é pela cooperação. Se alguém não está fazendo nada, é porque tem alguém que está fazendo a sua parte. E isso não é bom para o corpo. Coopere para que nós tenhamos esse equilíbrio que Paulo orienta que a igreja de Corinto tenha. Coopere com o corpo, coopere, porque se você sobrecarregar o seu irmão, o versículo 26 diz: se um sofre, todo o corpo sofre. Então, se você está sobrecarregando este corpo, saiba que o corpo está todo em sofrimento. Você precisa cooperar. Amém? A equipe pode subir, vamos orar e esperamos todos aqui às 18 horas, que o Senhor assim nos permita ter mais uma vez este tempo de cooperação, de culto, para a sua honra e glória. Pai, recebe as nossas vidas, dirige-nos agora, ó Pai, para os nossos afazeres, mas traga-nos de volta, ó Pai, para cooperarmos juntos, unidos, em um só Espírito. Logo mais, e que o Senhor nos ensine que a cooperação é o que o Senhor deseja para todos os teus filhos, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.